Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Em 2015, 22 camponeses cederam mais de 30 hectares à empresa Sunil Mos para a implementação de um projeto agrícola na comunidade de Namipila, distrito de Ribaua. Em troca, a empresa comprometeu-se em construir infraestruturas públicas e sociais. Entretanto, 9 anos passaram-se e nenhuma dessas promessas foram cumpridas. Acompanhe a seguir o desenvolvimento desta matéria. A comunidade de Namipila localiza-se no posto administrativo de Cunle e dista a 47 quilômetros do distrito de Ribaue. A agricultura é a principal fonte para a alimentação e atividade de renda das famílias. A chegada da empresa Sunil Mos à comunidade de Namipila foi marcada pela apresentação de um projeto agrário ambicioso e, para sua implementação, solicitou mais de 30 hectares de terras das famílias locais. Durante a consulta comunitária, a empresa prometeu construir diversas infraestruturas públicas, como escola, centro de saúde, represa, vias de acesso e uma ponte. Volvidos 9 anos, a empresa não cumpriu com nenhuma das promessas feitas à comunidade de Namipila. Se eles não são capazes de cumprir com as suas promessas, nos devolvam as nossas terras para trabalharmos por conta própria, como era antes. Quando a empresa chegou, prometeu-nos que ia construir escola, furos de água e hospital. Quando lhes questionamos, eles dizem que irão cumprir. A pergunta é, quando é que irão cumprir? A nossa equipa de reportagem percorreu 155 quilômetros da cidade de Nampula à localidade de Namipila para ouvir as famílias camponesas que perderam as suas terras para dar lugar à empresa Sunil Mos. Manuel Augusto, de 94 anos de idade, pai de 9 filhos, conta como o processo começou desde a chegada dos responsáveis da empresa e o governo do distrito. Eles vieram com o governo e disseram que vinham para nos ajudar, usando nossas machambas para cultivar. Informaram-nos que iriam acabar com o nosso sofrimento e que iriam melhorar a vida da comunidade. De lá para cá, nada vimos e eles já estão a trabalhar. No ato da consulta comunitária, a empresa prometeu melhorar a vida da comunidade, visto que estaria a usar as suas terras e eles teriam como benefício ver seus filhos a estudar mais próximo das suas residências, comprometendo-se assim com a construção de uma escola, pondo fim à necessidade de percorrer 8 quilômetros para chegar à escola. Na expectativa de ver seus filhos em uma escola próxima à sua residência, Celso Horácio, mãe de 5 filhos, conta como a empresa Sunil Mos chegou e vendeu o sonho da construção de um empreendimento escolar na sua comunidade. Quando a empresa chegou, prometeu-nos que ia construir escola, furos de água e hospital. Por sua vez, Retone Diamantino menciona que no dia da consulta comunitária, a comunidade pediu que a empresa construísse uma ponte para facilitar o acesso à comunidade de Roiheque, que é separada pelo rio Niuiri, que tem 50 metros de comprimento. Nós pedimos à empresa que construísse uma ponte no meio do rio Niuiri, visto que do outro lado existem jovens estudantes. Isso facilitaria o acesso destas duas comunidades e nós não iríamos sofrer mais. Cerca de 57 compõem o número de famílias que residem na comunidade de Namipila. Deste número, 22 famílias enfrentam vários desafios devido à apropriação de mais de 30 hectares de terras protagonizados pela empresa Sunil Mos.
Esta situação tem incapacitado a comunidade no processo de cultivo e produção de alimentos. Jeremias Antônio, de 31 anos de idade, é camponês da comunidade de Namipila e conta como a empresa comprometeu-se no melhoramento de vida daquela comunidade. Estou muito chateado com a empresa, pois na sua chegada apresentaram-nos um plano para o desenvolvimento da comunidade, onde prometeram trazer energia, sementes para o cultivo, abrir represa para a criação de peixe, abertura de fontenárias e machambas para os líderes, e os residentes estariam a trabalhar na empresa. Jeremias acrescenta: Não temos água e não fizeram nada do que prometeram. Quando lhes questionamos, eles dizem que irão cumprir. A pergunta é: quando é que irão cumprir? As promessas feitas pela empresa são do conhecimento dos antigos líderes locais, segundo explica Xavier Salimo, atual líder da comunidade de Namipila. A empresa disse que queria ajudar a comunidade, atribuindo novos espaços para o cultivo em outras áreas. Xavier explica também que, além das promessas de abertura de novas áreas de cultivo para a comunidade de Namipila no posto administrativo de Kunlen-Ribaue, a empresa prometeu a construção de uma fábrica, furos de água, estradas e outros empreendimentos para o benefício daquela comunidade. A empresa disse também que iria construir um armazém e uma fábrica para cada tipo de alimento que é produzido localmente e que iríamos conservar os nossos produtos e trabalhar por lá. Prometeram ainda que iriam melhorar as estradas da comunidade de Namipila até ao posto administrativo de Kunle. Isto não aconteceu. Também prometeram construir um pequeno centro de saúde para nós. De tudo que a empresa prometeu, até hoje ainda não vimos nada. Com o objetivo de ganhar confiança da comunidade, a empresa Sunil Moss fez várias promessas ligadas ao desenvolvimento da comunidade. Em meio ao vazio e à incerteza, a comunidade de Namipila leva cerca de 5 horas para chegar ao posto de saúde, realidade que seria só uma lembrança se a Sunil Moss cumprisse com as promessas outrora feitas. Uns saem de bicicleta e outros saem a pé, às 0 horas para aproveitar chegar às 5 horas no hospital. Daqui para lá é muito distante. Sofremos muito para obter os serviços básicos de saúde. Celsa Horácio, mãe de 5 filhos e residente há 30 anos na mesma comunidade, relata a mesma realidade. Quando saímos às 4 horas para o hospital, chegamos às 8 horas. Com a lentidão no processo de atendimento, saímos às 14 horas e chegamos a casa às 17 horas. Daqui para o hospital é longe mesmo. A equipa do Media Lab levou 35 minutos para percorrer 3 quilômetros da comunidade de Namipila ao rio Niuire, rio que liga a comunidade de Namipila a Roiheke, local onde a empresa Sunil Moss teria prometido a construção de uma ponte. Como promessa, na troca de terra dos camponeses da comunidade de Namipila para a empresa Sunil Moss, estava prevista a construção de uma represa, um centro de saúde e vias de acessos melhoradas. E neste local estava prevista a construção de uma ponte que daria fácil acesso às comunidades de Namipila e de Roiheke. Até então, as comunidades esperam pela realização dessas promessas. A travessia do rio Niuire é mais crítica no tempo chuvoso. A comunidade é obrigada a percorrer mais de 6 quilômetros para chegar à outra margem. Laurinda é disto um exemplo. Em conversa com a equipa do Media Lab, quando regressava da sua machamba, explicou que é impossível atravessar o rio no período chuvoso e a única solução é esperar a água baixar. No período de muita chuva,
Quando voltamos da Machamba, não conseguimos atravessar e muitas vezes passamos em Mocoloa, onde tem ponte, porque neste lugar é impossível atravessar uma pessoa quando leva uma trouxa ou mesmo sem nada. E isso é preocupante para nós. Agradeceríamos se tivesse uma ponte. E acrescenta: A água, quando enche, deixamos nossas trouxas lá da outra margem e pedimos ajuda para chegar deste lado, e quando não enche é que conseguimos atravessar sozinhos. Além das dificuldades no transporte de produtos e bens, as crianças que residem em Namipila e têm assistido às aulas na escola primária de Roiheque ficam 3 a 4 dias sem ter acesso aos serviços de educação, segundo explica Antônio Carlos. Nos expulsaram nas nossas machambas. Quando o rio Niuiri enche, esperamos 3 a 4 dias para a água baixar. É só em Roiheque onde tem escola e nós estamos sem o que fazer. As nossas crianças estudam por lá e não conseguem atravessar o rio no tempo chuvoso. Em conversa com mais fontes, questionamos se tiveram a oportunidade de participar do processo de consulta comunitária e eles responderam de forma negativa, o que contraria o diploma ministerial número 130/2006, de 19 de julho, que estabelece o seguinte: Consulta pública é o processo de auscultação do parecer dos diversos setores da sociedade civil, incluindo pessoas coletivas ou singulares, direta ou indiretamente interessadas ou potencialmente afetadas pela atividade proposta durante a elaboração do EIA. Com base no artigo 32 da Constituição da República, o advogado Jerônimo Mussirica explica: qual a própria lei, não é, obriga que, diante de uma situação em que temos um projeto de investimento, tem que haver consulta comunitária, em que são identificadas as pessoas que fazem sua produção naquelas áreas e, por via disso, é assegurado, não é, o direito dessas comunidades, por via da compensação. Repara que a Constituição da República fala de justa compensação, não é? À luz do artigo 82 da Constituição. Fato que é comprovado por Augusto Daniel, residente há mais de 30 anos na comunidade de Namipila. Não fizeram. Eles apenas chamaram alguns. Não chegavam 10 pessoas. Eram apenas 5. Contactada a administração local para esclarecimento sobre o processo de implantação da empresa Sunil Moss, que desde 2015 opera na comunidade de Namipila, o representante do SDAI limitou-se a dizer: a Sunil também está há bastante tempo, que está no nosso distrito, tem nos apoiado como distrito em várias áreas, e isto é de salutar pelo nível de apoio dessas instituições e faz com que o distrito cada vez mais cresça e tenha níveis mais altos em termos de produção, assim como de as responsabilidades sociais que eles têm feito para estas populações que estes têm assistido. Enquanto os serviços distritais de atividades econômicas afirmam receber apoios, estes não chegam às comunidades, como diz o líder comunitário de Namipila. Apresentamos ao governo o nosso problema e eles disseram que iriam resolver. Questionamos aos proprietários da empresa, eis que também responderam o mesmo, que iriam resolver, mas até então nada foi feito. E tem mais. Se eles não são capazes de cumprir com as suas promessas, nos devolvam as nossas terras para trabalharmos por conta própria, como era antes. Volvidos 9 anos após a implementação da empresa naquela comunidade, a equipa do Media Lab insistiu que o representante dos serviços distritais de atividades econômicas se pronunciasse em relação à situação atual na comunidade de Namipila, visto que há insatisfação por parte da comunidade local. É aquilo que eu disse, que os processos não são fechados. Não sendo fechados, esses processos são acompanhados. Depois de muitas perguntas de insistência,
O representante do SDAI reconheceu que o acompanhamento não é feito por este órgão, mas sim por outra entidade. A Justiça Ambiental está a fazer seu trabalho, por isso eu disse, temos que aguardar, porque é um processo que está a ter seu devido acompanhamento. Então temos que aguardar para podermos perceber melhor o que está a acontecer, qual é o passo que se deu. Então temos que aguardar. Eu acho que aguardando, brevemente acredito que teremos novas informações. No primeiro bloco do programa, falamos do incumprimento das promessas feitas pela empresa Sonilmos à comunidade de Namipila. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, pois na segunda parte falaremos da apropriação de terras pela empresa. Até já! O jornalismo investigativo desempenha um papel crucial na garantia da transparência e na edificação de uma sociedade justa através da divulgação de informações ocultas que contribuem para a mudança social. Acompanhe a edição do vídeo que dessa semana, onde iremos falar do impacto do jornalismo investigativo na sociedade com Helder Xavier, jornalista e diretor do projeto Coragem. Bem-vindos à segunda parte do programa Janela de Integridade. Neste bloco falaremos da apropriação de terra pela empresa Sonilmos na comunidade de Namipila, distrito de Ribaue, o que não estava previsto no processo de consulta comunitária. Acompanhe. No processo da consulta comunitária entre a empresa e a empresa comprometeu-se a usar terras aráveis pertencentes aos camponeses de Namipila. Fato curioso é que no processo da implantação do seu projeto, esta não seguiu o acordo. Antônio José, de 56 anos de idade e pai de 8 filhos, é também um dos afetados pela empresa Sonilmos na comunidade de Namipila e conta da seguinte forma. Quando chegamos na reunião, os responsáveis da empresa Sonil disseram que vinham pedir machambas para cultivar. Perguntamos, se nós estamos aqui e vocês vinham para cultivar, como é que nós iremos ficar? E eles responderam que iriam usar as pequenas machambas que não são produtivas e que se alguém tivesse culturas, poderia dar continuidade naquele local. A empresa apenas usaria o nosso redor e nós aceitamos. Antônio conta ainda que após ter cedido os 4 hectares das suas terras, a empresa não seguiu nenhum procedimento acordado no dia da consulta comunitária. Alguns dias depois, a empresa iniciou as suas atividades, mas esta não começou a operar da forma como havíamos combinado. Encontravam pessoas e expulsavam. Quando encontravam alguém a capinar na sua machamba, diziam que deveria deixar as suas culturas, enquanto o combinado não era esse. No dia em que cheguei na minha machamba, as máquinas da empresa já tinham destruído as minhas mandiocas. Igual a Antônio, Rosa, de 30 anos de idade, que tinha como única fonte de renda a agricultura, da noite para o dia, viu a sua porção de terra destruída e sem nenhuma explicação. Eu tinha um espaço de 1 hectare onde capinava. Quando veio a Sonil, destruiu a minha machamba, que tinha mandioca que era suficiente para me alimentar. Destruíram sem nenhuma explicação.
Augusto Daniel, de 50 anos de idade e pai de 8 filhos, é o único camponês da comunidade de Namipila que não cedeu as suas terras e conta que a empresa pediu sem explicação que se retirasse das suas terras para assim a empresa começar as suas atividades. Eles voltaram dizendo que a área era deles e que eu tinha de me retirar para que eles começassem a implementar os seus projetos. É quando eu disse que não vai ser possível, porque eles não haviam feito nada e estão a falar de ocupar nossas áreas. Foi assim como tudo aconteceu. Segundo os documentos em posse da equipa do Media Lab, das 22 famílias afetadas, foram apenas indemnizadas 6 famílias. A Sunil Moss é a empresa acusada pelo incumprimento das promessas feitas à comunidade de Namipila. À luz do direito de informação, tentamos entrar em contato com a empresa para obter o seu posicionamento. No entanto, os nossos pedidos de entrevista e esclarecimentos não foram atendidos. Na tentativa de ouvir o parecer da empresa, esta simplesmente recusou-se de receber a nossa carta de pedido de entrevista. E a secretária me disse determinado me chama. Então, ela disse não pode receber. Dos 6 indemnizados, Antônio Carlos conta que depois das promessas feitas, os abrangidos seriam indemnizados. Depois disseram que iriam nos indemnizar, mas a tal indemnização não correspondia com as nossas culturas. Eu apenas recebi 14 mil meticais pelas minhas culturas. Após ter recebido o valor da indemnização, Carlos foi em busca de novas terras e eis que ficou surpreendido com a realidade dos preços. Levei aquele dinheiro e fui procurar novas terras. No primeiro sítio que encontrei, fui aplicado 50 mil meticais. No outro, 30 mil meticais. Não tive aquele valor. Eu dependia da machamba para alimentar os meus filhos. Em torno das injustas indemnizações, o advogado Jerônimo Mussirica explica. Situações em que, por exemplo, acaba recebendo 20 mil meticais, alguém que, por exemplo, na sua machamba conseguia sustentar um agregado familiar de pelo menos 10 pessoas, não é? Ou de 15 pessoas, com 20 mil, e depois, sem parcela de terra, claro que acaba defraudando aquilo que são as expectativas. Então, quando nós falamos de justa compensação, muitas das vezes tem que se ter em conta a área que uma determinada família ocupa, o tipo de cultura que ali faz, que já sabemos que são culturas de subsistência, se calhar até o agregado familiar, não é? Para que, ao se calcular a compensação, tenha-se em conta esses todos os aspectos. As consequências devido à apropriação de terra e falta de cumprimento das promessas por parte da empresa já se fazem sentir naquela comunidade, como explica Xavier. Estamos a sofrer. Apenas capinamos nos arredores das nossas casas, onde cultivamos amendoim e vendemos para ajudar as nossas crianças a ir à escola. Não recebemos nada da empresa e esta nada faz. Tal como Xavier, Mussirica defende que o sustento dessas famílias provém daquelas machambas, não é? E não tem outra base da renda para educar seus filhos, para poderem garantir a sua alimentação no dia a dia. Inclusive, toda a segurança alimentar está garantida por aquelas áreas. Então, é importante que as estruturas do governo, as comunidades locais, possam assegurar que esses direitos não são defraudados. De referir que a Lei de Terras em vigor no país, no seu artigo 9, número 1, estabelece que as comunidades locais que estejam a ocupar a terra segundo as práticas costumeiras adquirem o direito de uso e aproveitamento da terra.
No entanto, os projetos de exploração implementados a nível nacional, na sua maioria, têm registrado casos de conflitos com as comunidades locais, ocasionados pelas lacunas que surgem após a sua implementação dentro das comunidades relativamente aos direitos e deveres das partes envolvidas. É um compromisso inegociável. É responsabilidade do governo garantir o bem-estar da população. A indiferença face às necessidades da comunidade são uma clara evidência da falha no dever de bem servir. Enquanto o governo não assumir a responsabilidade pelo atraso e agir de forma eficaz para fazer cumprir as promessas feitas às famílias de Namipila, o desenvolvimento daquela comunidade continuará a ser um sonho. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Janela de Integridade. Fique na companhia da restante programação nas plataformas digitais do Media Lab. Até a próxima!